Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para nosso portal 1111. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre sentidos psíquicos e como ativá-los, como que a gente faz para ativar os nossos sentidos psíquicos, né? Então, só vou pedir um segundo para vocês para eu abrir todas as coisas aqui, porque o meu querido marido está tá dando aula agora. Então, é por isso que ai, meu Deus. Pronto, agora eu acho que foi. Pessoal, eu vou pedir a gentileza para vocês me comentarem aqui de 0 a 10 quão bom está o áudio e quão bom está também o vídeo, para que eu tenha esse parâmetro aqui, por gentileza, né? Eu tô mandando aqui para os grupos, né? E não sei se eu mandei certo, mas eu tô mandando aqui para todos os grupos possíveis, avisando que a gente está online. Hoje a gente vai falar um assunto que muitas pessoas acabam pedindo para a gente falar, que é o sentidos psíquicos, né? Clarividência, clareaudiência, sentido empático, sentido profético também. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, hoje vai ser um dia especial, né? Eu gosto bastante de falar, estamos online. Vou avisar aqui o pessoal, né? Para vir todo mundo para cá. Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, né? De sentidos psíquicos como um todo. Eu sinto que sempre agrega bastante quando a gente fala sobre isso, até porque tem muitas crenças que são crenças que ficam confusas mesmo, né? Sobre sentidos psíquicos como um todo. Principalmente essa questão de. Aqui, transmissão. Deixa eu só verificar aqui. Vou pedir só um minutinho, só um segundo, né, para todo mundo, porque tô aqui sozinha, então é bastante coisa para administrar ao mesmo tempo, né? E eu não tô sabendo se no YouTube já está online, então vou pedir para vocês, por gentileza, confirmarem aqui para mim se vocês estão conseguindo ver direitinho a live no YouTube, tá bom? Mas é isso. Ah, agora sim. Agora é só terminar de mandar para todo mundo. E aí a gente já começa o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre sentidos psíquicos, que é o que muita gente quer saber, né? Que é o que várias pessoas querem entender como que ativa, principalmente. Pronto, mandei para todo mundo. Então vamos lá, né? Falar um pouco sobre os nossos sentidos psíquicos e falar um pouquinho sobre a ativação. Primeiro, eu preciso explicar para vocês, basicamente, o que são sentidos psíquicos. Eu vou abrir aqui, só para a gente ir acompanhando juntos o que são estes sentidos psíquicos, né? Então, vamos lá. Sentidos psíquicos. A gente está falando sobre... Psíquicos. A gente está falando sobre clarividência, clareaudiência, o sentido empático e o sentido profético. E aí vocês vão entender o que são cada um desses sentidos que a gente vai falar. Existem vários sentidos psíquicos, mas todos eles acabam atrelados de um jeito ou de outro com esses 4 principais aqui, tá? O sentido da clarividência é o que está localizado no terceiro olho, no sentido de chakra, tá? Então, a clarividência está localizada no chakra do terceiro olho. A clareaudiência está localizado acima dos ouvidos. Então, ele está localizado aqui acima dos ouvidos, o chakra dos sentidos psíquicos. Eu sei que de início, quando você não entende um pouco sobre essa questão de chakras, isso pode ficar um pouco confuso, mas eu vou explicar o porquê que isso é importante, tá? Vocês precisam saber a exata localização para, na hora de fazer a ativação dos sentidos psíquicos e a abertura dos sentidos psíquicos, esse processo ficar mais fácil, tá bom? O empático fica no plexo solar ou boca do estômago.
E o profético fica na coroa ou acima da cabeça, tá bom? Então, na boca do estômago ou na coroa acima da cabeça. Tá bom? Basicamente, esses sentidos psíquicos, eles acabam sendo utilizados para ter algumas capacidades psíquicas. E que capacidades psíquicas que são essas aqui? Vamos entender juntos. Será que eu consigo criar aqui? Peraí, deixa eu tentar criar uma coluna. Tabela, inserir. Não! Inserir coluna à direita. Pronto. Então, esses sentidos psíquicos estão relacionados com algumas capacidades psíquicas, né? Então, por exemplo, quando você tem a capacidade de sentir o ambiente, significa que você, no geral, está utilizando o seu sentido empático. Então, outro exemplo, sentir o campo do outro. Campo que campo, né? Campo áurico do outro. Sentir as emoções do outro. Sentir a vibração dos objetos também. Então, quando você toca um objeto e você sente a vibração dele, você está usando seu sentido empático, por exemplo. Então, se tem um objeto, sei lá, qualquer tipo de objeto, que é um objeto muito querido para alguém. E aí você toca nesse objeto e você sente as emoções que a pessoa que utiliza esse objeto estava sentindo. Isso significa que você está usando o seu sentido empático, né? Então, às vezes, isso acontece muito quando você chega num ambiente novo e você senta na cadeira. E aí, aquela cadeira ali, a pessoa que estava ali sentada antes de você, acaba passando essa vibração. Então, você consegue sentir a vibração de quando você sente ali e entende o ambiente, né? Quando você entra num ambiente e começa a perceber que as pessoas estão, sei lá, muito inseguras ou que as pessoas estão disputando umas com as outras, é a leitura do ambiente no sentir, é a capacidade de você sentir aquele ambiente e conseguir entender todas as vibrações que estão ali, né, no ambiente. Em outras palavras, quando você tem o sentido empático, você consegue perceber o campo do outro, né? Você sente aquilo que o outro está sentindo. Então é aquele tipo de pessoa que chega perto de alguém e aí fala: "Nossa, meu Deus, como você é ansioso". Por quê? Porque está sentindo a ansiedade do outro no outro, ou quando você consegue sentir também o medo do outro, né? Você chega perto da outra pessoa e aí você percebe que aquela outra pessoa tá com medo e você sente o medo daquela pessoa. Você pode perguntar para ela por que ela tá se sentindo daquele jeito, por exemplo. Ou ter uma sensibilidade maior em relação ao seu próprio corpo. Então, pessoas que têm o sentido empático mais abertos têm essa sensibilidade maior em relação ao próprio corpo, consegue ter essa sensibilidade de perceber tem alguma coisa que não está muito legal, sei lá. Comigo, minha pele tá coçando, e aí consegue sentir e perceber do ponto de vista empático mesmo, sensitivo, psíquico, consegue perceber. Eu sei o que são, sei lá, deitei num colchão que tinha ácaros. Então você consegue sentir, né, o que está acontecendo com o seu corpo, consegue sentir com mais clareza e evidência. Né? Se tem pensamentos de, sei lá, tá pedindo açúcar exageradamente ou carboidratos exageradamente e você tem o sentido empático bem desenvolvido, você consegue sentir, né, o que exatamente... Oi, filho, você quer participar? O que exatamente dentro do seu corpo é que está pedindo esse açúcar, que está pedindo esse carboidrato, né? Então, esse é o sentido empático, tá? Em relação ao sentido empático, também é interessante você sentir, né, saber que também é possível, através do uso do sentido empático, você sentir não só o ambiente e as coisas, mas também sentir as pessoas, né, e sentir a história das coisas, né, e o planeta também. Então, às vezes, quando a pessoa ela acorda de manhã e ela tá muito triste, e aí ela vai tendo consciência do sentido empático dela. Pode ser que ela esteja capturando alguma coisa relacionada ao planeta como um todo, né? Sei lá, alguma bomba, alguma coisa que aconteceu, tá? Então, isso daqui acontece muito. Pessoas muito empáticas, ou seja, que têm um sentido empático muito desenvolvido, são pessoas que sentem as coisas, o ambiente, as pessoas, o planeta, né? Você se conecta com algo e aí você começa a sentir.
À medida que você vai desenvolvendo o sentido empático, você não precisa estar perto desse algo. Ou seja, eu consigo sentir de longe, não preciso somente de mentalizar e focar em uma pessoa, focar em um objeto, focar em uma determinada situação. Você consegue sentir o que as pessoas ali estavam sentindo, por exemplo, sem a necessidade de você ter estado naquele lugar ou estar tocando um objeto. Né? Não precisa ser algo que está perto ali de você. A clareaudiência e o sentido profético. Eu acho que eu vou falar do profético primeiro, eu vou deixar a clareaudiência para o final. Então, o profético é o que a gente chama de intuição pura. É o saber divino e genuíno. Eu sei, eu só sei. Eu sei que é. Então, exemplo, tá?